Olá, amigos do Indy News, boa tarde, aqui com vocês, Williams Mohamed. Mais uma vez estamos na rua e hoje estamos com a questão sobre o transporte público. O transporte público está bom? Está ruim? Quais são o tempo gasto desses ônibus passarem aqui nos pontos e nos seus bairros? E eu estou aqui com a senhora Bruna e ela vai falar um pouco mais sobre o transporte público. Boa tarde, dona Bruna, tudo bem? Dona Bruna, o que a senhora acha do transporte público aqui em Indaiatuba? O transporte público aqui em Indaiatuba tem que melhorar, porque infelizmente para onde eu moro não tem ônibus. Então assim, tem que melhorar bastante, bastante. E a senhora mora em qual bairro aqui do município? Eu moro no Vale das Laranjeiras. Vale das Laranjeiras, pois é um bairro mais distante aqui do centro, que demora muito. E qual é o prazo de demora desses ônibus, dona Bruna? Às vezes 3, 4 horas. Isso é um absurdo. É um absurdo. Demora demais. Pois é, amigos, olha o absurdo. O ônibus em Indaiatuba, uma cidade pequena, que o valor do transporte é caro, demorando de 2 a 3 horas para chegar até o Vale das Laranjeiras. Isso do centro até o Vale das Laranjeiras. A senhora gostaria de deixar algum recado para os nossos políticos? Eu gostaria sim que eles melhorassem, né, o transporte público, porque tem muita gente que precisa, que nem eu preciso, né? Então, e assim, não dá pra ficar pegando Uber direto. O Uber tá muito caro. Então eles precisam melhorar isso, o transporte público, principalmente para lá, pro Vale das Laranjeiras. É verdade, nem todo mundo consegue pegar todo dia o Uber. É lamentável. E até mesmo porque pagamos impostos altíssimos. Então temos que ter um transporte público com excelência, correto? Correto. Bom, eu agradeço a senhora, dona Bruna. Muito obrigado pela entrevista. Williams, com vocês do Indy News. Bom, amigos do Indy News, estamos aqui no centro da cidade, no município de Indaiatuba. Praça Dom Pedro, terminal central onde todos conhecem. Bom, tivemos muitas reclamações sobre o valor do transporte, sobre a lotação desses transportes públicos, além do preço, né? Já que a pessoa do município paga os seus impostos, por que de um valor tão alto? E por que esses ônibus demoram tanto a chegarem aqui no centro da cidade? Por exemplo, acabamos de receber 2 denúncias, uma do Vale dos Videiras, onde uma mulher está desde a 1h da tarde, você vai ver aí a matéria, a reportagem com ela, a entrevista com essa senhora do Vale das Videiras, falando da demora, onde ela está desde a 1h da tarde aqui no ponto de ônibus, aguardando o ônibus para o Vale das Videiras, um bairro aqui do Taici. Recebemos também uma denúncia gravíssima sobre a lotação de ônibus para o Campo Bonito, além de reclamações do ponto final, pois há pessoas reclamando, dizendo que o local é um local íngreme, com muitos buracos e pedras, e as pessoas idosas vêm caindo. Além da lotação, do preço alto, ainda tem um ponto final ruim. Mais uma vez estamos nas ruas aqui de Indaiatuba, falando sobre o transporte público, a demora dos ônibus, o valor da tarifa. Estamos aqui com a dona Alverinda, que vai falar de qual bairro que ela mora e como que está o transporte público por lá. Boa tarde, dona Alverinda, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Dona Alverinda, como que está o transporte lá no bairro da senhora? Muita demora? Muita demora, né? Final de semana tem ônibus 3, 4 vezes só por dia, de sábado e domingo, então nem se fala. Nossa, muito terrível desse jeito. E durante a semana, demora muito? Durante a semana é 1h e meia, 2 horas. Nossa. Para poder passar um ônibus. E só tem 3 ônibus. 3 ônibus? 3 linhas. É 3 ônibus que vem. É o 31 e o 32 e o 28. Esse ônibus é o que passa lá no Campo Bonito ou não? O que passa no Campo Bonito é o 331 e o 332. É o mais demorado. E o 328 é o que vem do Campo Bonito. Demora muito mais ainda. O que a senhora acha que deveria ser feito? Colocar mais ônibus para que encurtasse o tempo de espera? Então, mais ônibus e diminuísse o horário, para poder vir mais, que é muito demorado.
Pois é, amigos do Indy News, tá aqui essa senhora que falou sobre o transporte público. Veja bem, aos nossos moradores da nossa cidade que estão reclamando. Não sou eu, não é o ciclano ou o fulano. Dona Merinda, muito obrigado pela entrevista da senhora. Vamos torcer para que o nosso prefeito coloque mais ônibus e diminua esse horário de espera. Tá terrível. Assim espero, né? Porque tá muito difícil, muito difícil. Tá aí para vocês, depoimento da Dona Merinda. Muito obrigado, boa tarde. Alô, boa tarde, amigos do Indy News Notícias. Mais uma vez estamos às ruas e hoje a pergunta do Indy News para você que nos acompanha nas redes sociais. Qual a sua opinião sobre o transporte público de Indaiatuba? Por que de tanta demora no seu bairro? Os transportes públicos, os ônibus estão demorando? Qual é o tempo de espera que você espera aí no seu bairro? Esperando o ônibus do transporte público aqui do município de Indaiatuba. Bom, eu não sei se é uma forma de coação, de inibir nós do Indy News, mas alguns seguranças estão passando aqui, tirando fotos, fotografando. A minha opinião é, quem não deve, não teme. Até porque, pau que dá em Chico, dá em Francisco. O Williams Mohamed para o Indy News Notícias. Bom, amigos do Indy News, momento aqui na cidade de Indaiatuba. Bom, fizemos aí a nossa gravação falando sobre o transporte público, os valores de tarifas, a demora do transporte público em alguns bairros. Foi quando a nossa equipe, compostas por mim, pelo nosso câmera e o nosso editor, foi abordado algumas vezes com pessoas aqui do centro do Ponto Cidadão, tirando fotos, fazendo perguntas. Eu mesmo fui seguido por um de segurança aqui do Ponto Cidadão. Eu acho que eles estão acuados. Afinal, pergunto a você, quem não deve não teme. Então não há por que ficar nos seguindo, tentar acuar a imprensa. Se tem alguma coisa de errado com o salário dos motoristas, com o valor da passagem, esse abuso, esse valor alto, se os ônibus não estão passando nos horários corretos, quem tem que responder não é o segurança, não é os diretores aqui do Ponto Cidadão, e sim o prefeito. Afinal, pau que dá em Chico, dá em Francisco. E nós do Indy News não temos medo. Vamos às ruas sim mostrar ao cidadão de bem os seus direitos e os seus deveres. Então fica aí a pergunta, ô seu prefeito. O porquê desses seguranças aqui no Ponto Cidadão, dessas pessoas tentando acuar a imprensa de gravar. O Williams Mohamed para você do Indy News.